Boa noite. Esse é o nosso trabalho sobre bioenergética da maratona e essas são as integrantes. Eu sou a Camille. Eu sou a Júlia. Eu sou a Mônica. Eu sou a Natasha. Eu vou iniciar falando um pouquinho da introdução. Segundo a lenda mitológica, a modalidade foi criada para homenagear o soldado Fedípedes, que após a vitória da Batalha de Maratona, ocorrida em 490 a.C., ficou encarregado de levar a boa notícia até a cidade de Atenas. Porém, a distância entre as cidades eram de 40 quilômetros, e o soldado, então, correu os 40 quilômetros para entregar a notícia. E pelo intenso esforço que ele teve, acabou falecendo logo após que noticiou sobre o vencimento da batalha. E como uma forma de relembrar o seu sacrifício, os gregos criaram a prova esportiva maratona e os participantes percorriam os mesmos 40 quilômetros. E o primeiro jogo olímpico que aconteceu foi em 1896 e já contemplava esta modalidade. A partir disto, outras competições ocorreram, só que a distância percorrida ainda não era oficializada. A primeira cidade que percorreu os 42 quilômetros foi a cidade de Londres, em 1908. Só que essa distância só foi oficializada no ano de 1921 pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. E após a oficialização, a primeira prova ocorreu na França no ano de 1924, e essa competição também contou com a participação da primeira equipe brasileira. No ano de 1925, no Brasil, foi criada a Corrida de São Silvestre pelo jornalista Casper Libero. Hoje, a mesma está na sua 96ª edição. A maratona é a competição mais tradicional do atletismo e conta com diferentes quilometragens. As regras que contemplam a prova são as seguintes. A primeira é que a rua deve ser pavimentada e sem a presença de tráfego. A saída deve ser iniciada após o disparo feito com um revólver, canhão, buzina de ar ou outro. Também deve conter aviso de 5, 3 minutos e 1 minuto antes do início da prova. Os atletas não podem estar com os pés na linha da largada e nem na frente. E também, durante a corrida, eles não podem ter nenhum tipo de ajuda, ou senão serão desclassificados. E vence a prova quem chegar primeiro. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi compreender qual a principal via de utilização energética e quais são as estratégias nutricionais existentes para essa modalidade esportiva. Como metodologia, a pesquisa foi realizada no período de setembro a novembro de 2021, utilizando a literatura disponível e as bases de dados eletrônicas da Cielo e site oficial da Conferência Brasileira de Atletismo. As palavras-chave utilizadas foram em inglês e em português, tendo os descritores em inglês: Energy Metabolism, Maratona, Corrida de Rua e Atletismo. O booleano escolhido foi o END. Agora, sobre os resultados, foram encontrados 8 trabalhos que apresentavam a relação entre as vias bioenergéticas e a modalidade esportiva maratona. Por exemplo, um deles especificava sobre a relação do consumo de carboidratos antes e durante exercícios prolongados para maratonistas não alcançarem a fadiga severa e seus benefícios, que foi elaborado no ano de 2001, enquanto que o outro falava sobre as estratégias de corrida apontadas como fator determinante para o desempenho dos atletas, que foi elaborado no ano de 2012. Os trabalhos encontrados, em sua maioria, não possuíam comparações amostrais, pois esses eram de revisão de literatura. Nesse estudo, então, mostra os fatores metabólicos que limitam o desempenho em corredores de maratona, que vai ser mencionado adiante na discussão.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a discussão. A corrida de longa distância pode ser considerada como um esporte de resistência. O conceito de resistência ele pode ser considerado um tanto quanto abstrato, porque cada modalidade pode ter a sua especificidade quanto à resistência. Por exemplo, um maratonista ele tem como característica do esporte não precisar competir com altas cargas, e sim conseguir resistir por um longo período na maior velocidade possível. Os competidores durante as provas de resistência, como a maratona, ajustam constantemente a velocidade da corrida, com o objetivo de terminar a prova no menor tempo possível. Esse ajuste constante ele é denominado de estratégia de corrida e é um fator decisivo para o sucesso do atleta. Então, a melhor estratégia de corrida é aquela capaz de poupar as reservas fisiológicas, permitindo que o atleta termine a corrida no menor tempo possível. Alguns fatores que influenciam no êxito da corrida. Então, em relação aos fatores fisiológicos responsáveis pelo controle da estratégia de corrida, existem variáveis como, por exemplo, o estresse cardiovascular, a frequência respiratória, a temperatura corporal, têm sido relevantes sobre a estratégia de corrida. Além disso, no ajuste da estratégia, também é preciso levar em consideração os fatores psicológicos, como a motivação, o estado de humor, as experiências prévias, sejam elas as positivas ou negativas que esse atleta teve. Outro fator que influencia a resistência do atleta são os estoques de substratos energéticos intramuscular, e as alterações metabólicas também têm participação importante nesse processo. Porque para o corredor atuar conforme sua capacidade fisiológica, ele precisa de substrato para garantir esse alto nível de desempenho que é exigido numa maratona. E a reposição de energia é feita pela alimentação. Então, depois de serem digeridos e absorvidos, os nutrientes, eles fornecem os substratos energéticos que vão ser aproveitados no organismo, como o carboidrato, principalmente a glicose e a frutose, a proteína com os aminoácidos e a gordura. Em relação a qual estratégia de corrida deve ser utilizada em provas de média e longa distância, a gente viu que a generalização dos resultados pode ser perigosa, já que a estratégia de corrida depende de variáveis, como eu disse, fisiológicas e psicológicas. A gente pode supor que os ajustes da estratégia de corrida durante uma prova, eles vão ser diferentes, porque os atletas eles podem apresentar diferentes respostas quando a mesma estratégia de corrida for aplicada. Então, a estratégia de corrida não pode ser estipulada só pelo tipo de prova, mas também conforme as características de cada indivíduo. Sobre as vias metabólicas. Então, para que altas velocidades sejam atingidas logo no início da corrida, é recrutado um maior número de fibras musculares, principalmente as fibras do tipo 2. Nesse momento que tem um aumento de fibras musculares recrutadas, tem uma maior utilização de ATP, logo no início, que vai ser utilizado o sistema ATP-CP, que é anaeróbico lático. Em uma maratona, a gente pode dizer que o sistema ATP-CP ele supriria energia de, no máximo, 15, 20 segundos para os exercícios de curta duração, como os sprints, porque esse sistema produz uma quantidade muito limitada de ATP. Os sprints ou os sprints finais, eles fazem parte das estratégias de corrida e eles representam um pico de velocidade por um curto período de tempo, geralmente para alcançar aí a linha de chegada. Agora, levando como base o corredor de maratona, esse atleta ele utiliza na maior parte do tempo um sistema de fonte energética que é aeróbia, que tem grande capacidade energética. E esse sistema utiliza preferencialmente a glicose, mas pode recrutar os ácidos graxos livres e aminoácidos como fontes secundárias também. O sistema aeróbio é que tem uma maior capacidade de produção de ATP para uma mesma quantidade de substrato, só que esse processo é um pouco mais lento e por isso ele não consegue disponibilizar energia instantaneamente. Então, o que a gente observou de algumas estratégias mencionadas nos artigos? Evitar muito pico no ritmo, porque pode induzir a um desequilíbrio metabólico durante a corrida, que pode induzir a uma fadiga prematura, que isso prejudicaria o desempenho do atleta durante a prova. Planejar o consumo de carboidratos dias antes, durante e após a maratona, porque
mais de 2/5 dos atletas eles experimentam depressão severa e limitante do desempenho das reservas fisiológicas de carboidrato. Isso é um fenômeno conhecido como bater na parede, que é o início rápido de fadiga severa e incapacidade de manter um ritmo de alta intensidade. Então, o controle adequado do consumo de carboidrato pode evitar essa falha. Manter a hidratação, porque a desidratação também pode causar fadiga. E durante a corrida, talvez seja interessante o consumo de géis de carboidrato como fonte de combustível durante uma corrida. Isso pode permitir que os corredores eles mantenham aí o ritmo mais próximo das suas velocidades aeróbicas máximas, sem esgotar as reservas de glicogênio. Então, vários estudos eles confirmam que o consumo de bebida contendo carboidrato durante o exercício de resistência pode atrasar o início da fadiga. Mas essa recomendação ela é muito individualizada e ela não pode ser, ela pode não ser interessante aí para todos os maratonistas. Bem, como conclusão, a gente chega que a maratona, de uma forma geral, é um esporte que decorre bastante necessidade das vias bioenergéticas e, consequentemente, demanda uma alimentação adequada para que a execução alcance o seu potencial. Sendo assim, através da elaboração desse trabalho, foi possível reconhecer que a via energética que mais se sobressai, no caso, é a glicolítica. Mas, claro, sempre reforçando que, enquanto a glicolítica se sobressai, todas estão ali formando todo o seu conjunto. Então, todas as vias estão sendo realizadas, inclusive a TPCP, que foi citada tanto no sprint do início quanto do final. Também foi possível verificar fatores que podem interferir no desempenho do atleta, como, por exemplo, a fadiga, como foi explicado anteriormente, a necessidade do consumo adequado de substratos, principalmente carboidrato, obtidos principalmente, e quais estratégias podem ser utilizadas para amenizar o seu consumo inadequado, além de sinalizar estratégias de corrida e suas interferências quanto à via energética utilizada em cada situação. Essas são as nossas referências bibliográficas. E é isso. Obrigada. É isso.